dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos de volta à nossa EBD, e a nossa missão hoje é terminar a lição número 9, que começa na página 48. Nós já cobrimos o primeiro ponto e nós vamos para o segundo. Primeiro vamos começar com a leitura do nosso texto, ok? Nosso texto de hoje é o capítulo 2 de Colossenses, versículo 16 até o versículo 19. Colossenses 2, 16 e 19 vai estar projetado aí, mas antes de mais nada vamos, é claro, orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã, renovação das tuas misericórdias sobre nós. Agradecemos, Senhor, pela tua bondade, que nos sustenta, ó Deus, que nos mantém firmes, ó Pai, diante de qualquer adversidade. E por isso nós somos muito gratos. Precisamos, Senhor, do teu Espírito nesta manhã, falando às nossas vidas, trazendo, ó Deus, o entendimento, a iluminação às nossas mentes e corações, para que a tua palavra possa calar ao nosso coração de maneira profunda. Falando-nos, ó Deus, das tuas verdades e como elas interagem com a nossa vida, interagem, ó Deus, com nossa caminhada com o Senhor. Portanto, Deus, esse é o nosso pedido, nosso clamor nesta manhã. Dá-nos olhos abertos para enxergarmos as maravilhas da tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Versículo 16 até o versículo 19, a uma só voz, já estará projetado ali, para nós podermos lermos juntos, ok? Vamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. O tema da nossa lição número 9, como está ali em cima, é seguindo a Cristo e não invenções humanas, ou não há invenções humanas, para ficar ainda mais claro. Também como introdução, irmão, vamos reler essa parte de objetivos, que está ainda nessa primeira página 48, aí no rodapé do lado esquerdo, ok? Saber que o legalismo é perigoso, se infiltra e manifesta de forma sutil na igreja, sempre com aparência de virtude. Sentir que todas as normas e procedimentos tradicionais só têm valor quando apontam para o principal, que é Cristo. Agir abandonando toda e qualquer exigência que valorize mais mecanismos e normas do que a centralidade em Cristo. Em resumo, meus irmãos, diferente da fé judaica, diferente do Antigo Testamento, aonde a religiosidade, digamos assim, o culto, ele era envolto em diversos preceitos, como fazer, como não fazer, quem podia participar, quem não podia participar, e era muita coisa mesmo. Você deve lembrar, por exemplo, se sua profissão era legista, estava roubado, né? Porque se você tocou em um corpo, você já não podia participar de diversos compromissos religiosos, né? Se uma mulher nos dias do seu período também não podia participar, e assim vai. Você tinha diversas restrições e orientações do que você tinha que fazer e como você tinha que fazer. O próprio culto, né? Quando um sacerdote morria e outro ia ser empossado, ou sumo sacerdote, você tinha uma longa cerimônia que você tinha que percorrer para estar apto para fazer aquilo. Aí você entra, irmãos, no cristianismo, certo? Se você for falar em termos de
cerimônia, em termos de rito, nós só temos dois: a ceia do Senhor e o batismo. Ainda assim, quando você olha a maior parte dos ramos chamados igreja cristã, eles é que inventaram um monte de coisas. Uma roupa especial, não é isso? A igreja católica é assim, igreja ortodoxa russa, ortodoxa grega, boa parte das igrejas históricas do Egito, uma roupa especial, um lugar especial, uma série de coisas, e transformaram, literalmente, prédios em lugares santos, ok? Infelizmente, parte disso aí não foi curado na Reforma Protestante. Há muito evangélico que considera o prédio como lugar diferenciado, um lugar, né? Fazer o culto aqui é uma coisa, fazer o culto lá na quadra de futebol é outra, aqui é mais santo. Você quer ver? 20 e tantos anos atrás, quando eu era pastor da igreja anterior, lá no bairro do Cauamé, o nosso plano era fazer uma quadra, que é uma coisa que muitas igrejas fazem, né? E ter mais de uma utilidade. Eu estava em uma reunião, detalhe, isso é uma reunião de pastores batistas, mais precisamente batistas regulares. Eu estava em reunião com colegas e eu mencionei os planos, né, os sonhos, não era nem planos ainda, eram sonhos, que até hoje não foi possível concretizar para aquela igreja, né? Uma igreja com mais limitações, bastante limitações financeiras. Bem, e eu comentei que o plano era esse. E aí um irmão, que detalhe, irmãos, que eu tenho uma profunda admiração, porque é um camarada que abre igreja lá na Vicinal, que é pioneiro, certo? Um cara, como diz, para trabalhar a pé de boi, sabe? Realmente, nisso eu não chego nem na cutícula do que ele é capaz de fazer. Infelizmente, por uma dificuldade teológica, e como eu falei, essa influência da religiosidade cristã que transborda às vezes e apaga aquilo que a pessoa conhece da palavra. Ele falou para mim o seguinte, presta atenção, ele citou o versículo do Antigo Testamento que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele perguntou, o que o irmão vai fazer com esse versículo, uma vez que no lugar que vocês prestam culto também vai jogar bola? Eu falei, irmão, com todo respeito, naquela época eu estava congregando com os batistas regulares, né? Eles que trouxeram a minha esposa para trabalhar aqui no campo roraimense, certo? É uma denominação séria, uma denominação que eu devo muito a eles, mas infelizmente aquele irmãozinho em particular, pastor, estava um tanto equivocado na interpretação bíblica dele. E aí eu falei para ele o seguinte, irmão, o que eu faço como um bom dispensacionalista que sou, é deixar esse versículo no Antigo Testamento onde ele está. Porque o versículo diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, está se referindo ao templo em Jerusalém, este sim, que além de ser casa do Senhor, como é dito várias vezes no Antigo Testamento, a presença literal de Deus estava lá dentro. Você sabe disso, não é isso? Quando o templo é consagrado nos dias de Salomão, a glória do Senhor, que detalhe, não se chama Shekinah, essa palavra não existe no Antigo Testamento, mas é outra história. A glória do Senhor entra no templo ao ponto de que os sacerdotes não conseguem entrar. E essa glória, irmãos, ela só vai sair do templo, alguém sabe quando? Nos dias de Jeremias, quando Nabucodonosor está para invadir a cidade, destruir os muros, destruir a cidade e destruir o templo. Aí sim, Jeremias chora porque ele vê a glória de Deus abandonando o templo. É quando Jeremias teve a última confirmação de que a queda vai acontecer mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, pela graça de Deus e para a glória de Deus, um dia nós vamos construir a nossa sede aqui. A gente pode orar, pode fazer holocausto, que a gente chama de churrasco, pode fazer o que quiser. Mas não vai vir uma luz do céu e um brilho e vai encher aquele prédio. É só um prédio. Que poderia, inclusive, ser uma quadra e ter mais de uma utilidade. Não é o projeto, mas poderia. Como muitas igrejas têm, sérias, hoje em dia. Entendeu? Infelizmente, esse meu querido irmão, que eu repito, admiro profundamente o trabalho missionário dele. Ele teve a sua teologia um pouco corrompida, digamos assim, por essas influências, irmãos, religiosas,
que vem de fora, não é nem o pensamento da denominação dele. O que mais me surpreende. Pastor, então, a gente faz um prédio para a igreja, ele é um prédio como qualquer outro? Bem, irmão, se você está perguntando, por exemplo, se a gente vai alugar o nosso prédio para uma festa, não vamos. Mas você transformá-lo naquilo que ele não é, biblicamente, complica. Porque, voltando à minha linha de raciocínio, no Novo Testamento você tem o batismo e a ceia, e eles não são ritos que produzem ou transmitam em si qualquer poder espiritual. Como eu já falei inúmeras vezes, não, eu não estou bem espiritual hoje, eu soube que vai ter ceia na igreja, eu vou para lá porque preciso de um up, preciso de um Red Bull espiritual. Mas vai acontecer que você vai ganhar mais algumas calorias com o pão e o suco. É preciso compreender, meus irmãos, que, claro, no momento da ceia, no momento do batismo, se aquilo você usa para um momento, Senhor, eu quero que isso, no meu relacionamento, tenha um significado de maior compromisso, de mudança na minha vida, é uma coisa. Mas não é o ato em si. Isso, irmãos, desculpa, mas isso beira a feitiçaria, em que você achar que um rito transmita alguma coisa. Então, eu vou exemplificar de outra forma. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a pregação é um meio de graça para a igreja do Senhor. Está no meu WhatsApp, inclusive. Não é sentei aqui pensando no jogo da seleção e assistindo a pregação, eu estou recebendo boas influências e fluidos da graça de Deus. Não é isso. É que em ouvir a pregação, meditar na palavra, ser ministrado pela palavra, eu recebo graça de Deus. Entendeu a diferença? Não é a presença física na ceia ou o mero passar pelo batismo. Tudo na vida, irmãos, se torna meio de graça, se torna meio de Deus nos abençoar, se é feito com o compromisso, com o pensamento, com a sinceridade realmente daquilo ali. É por isso que às vezes, meus irmãos, eu fico um tanto quanto consternado, tá tocando uma música no momento de louvor, né, que tem aquela letra que para uma pessoa a letra bíblica, a letra profunda, que para um irmão você vê que Deus pegou o coração dele, amassou no pilão, né? E botou de volta no peito, aquela letra que falou profundamente ao irmão. Enquanto isso, tá o outro lá cantando. Na minha humilde opinião, irmãos, eu não sou de maneira nenhuma adivinho ou juiz. Se a tua mente está pensando em algo completamente divorciado, separado, destituído daquele momento de culto, eu acho um tanto quanto complicado que você vai sair aquele dia e dizer assim, nossa, o culto hoje foi uma bênção, né? Claro que não foi. Você estava preocupado com a Copa América. Você estava preocupado com como é que... Se a 20ª foto que você estava tirando ia ser que servia para o Instagram. Você conhece aquele pessoal que tira 20 fotos? Não, essa não, essa não, essa não. Em lugar de estar pensando na letra que está sendo cantada, de realmente estar participando e pensando na oração que está sendo feita pelo irmão que está perto de você, de realmente mergulhar na exposição da palavra. Eu lembrei agora de uma coisa interessante. Um tempo atrás, nós estávamos falando exatamente sobre irmãos que assistem um filme do final do Vingadores. Foi quantas horas de oração mesmo aquele filme lá? 3 horas, né? 3 horas. Não levanta por nada. Mas durante o culto vai ao banheiro 15 vezes, bebe água 60 vezes. Tem a necessidade, uma sede que nunca acaba. E aí quando senta ainda puxa a conversa com o irmão do lado. Aí ele disse que ele estava numa igreja pregando uma vez, o irmão que a gente estava conversando sobre esse assunto. Aí ele falou assim, irmãos, eu vou romper aqui um protocolo meu de virar para o irmão do lado e falar alguma coisa,
Mas eu vou pedir que você vire para o irmão do lado e diga assim, por favor, não me atrapalhe porque eu estou prestando atenção na palavra de Deus. Não é virar para o lado e dizer assim, meu irmão, você é isso, você é aquilo, você é vencedor, você é o ó do borogodó, não. É ver se a pessoa, porque ele reparou que tinha várias pessoas que vira e mexe. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Parece que eu estou hoje no dia dos parênteses, né? Estou assistindo uma série lá em casa ontem e tal. E aí, na verdade, estava assistindo a Leila uma série. Aí alguém chegou, perguntou uma coisa para ela e tal. E eu prestei atenção na conversa aqui. E aí, quando voltou, ela perguntou assim, o que ele disse mesmo? 10 segundos que a gente tirou o olho da televisão. Só que na televisão, foi só apertar 10 segundos, 20 segundos. Ah, foi isso que ele disse. Aí está no meio da exposição da mensagem, o camarada tem a necessidade incrível de beber água, de ir para fazer o que lá. E é complicado, irmãos. E essa volta toda eu estou dando, irmãos, para dizer o seguinte, o culto cristão ele é extremamente simples. Extremamente simples. Adoração, proclamação, intercessão. Acabou. A proclamação é feita através da pregação da palavra. A adoração é feita através do louvor cantado, a proclamação através da pregação da palavra e a intercessão, obviamente, através da oração. Acabou. A gente tem um momento dos avisos, porque a gente precisa colocar a nossa vida e família, né, para funcionar e você lembrar de algumas coisas que às vezes não é suficiente lá no boletim. O momento do ofertório também é um momento de adoração. Ele não é um momento apêndice no culto, não. Ele é um momento de adoração. Nós estamos adorando a Deus, certo? Ofertando ao Senhor em gratidão por aquilo que Ele tem nos dado. Passou disso, irmãos, é invencionice. A da moda é o Tai Chi Chuan evangélico chamado dança profética, né? Faça-me um favor. A menina é desafinada, até para cantar parabéns para você, então inventaram uma coisa para ela ter o que fazer na igreja. Aí junta com as outras amiguinhas para ficar bailando lá na frente, sem sentido nenhum, sem vínculo com o culto do Novo Testamento, não tem. Aí pega o texto lá do Antigo Testamento da consagração, porque a Miriam dançou e Davi nada a ver com o culto cristão, nada a ver, nada. Em outras palavras, irmãos, passou dessa simplicidade e nem ela tem poder salvífico, está se inventando moda. Bem, vamos rever aqui rapidinho, nós tivemos a nossa introdução, só os pontos, o primeiro ponto, versículo 16 e 17, exortação contra o legalismo, certo? Eu vou ler só a aplicação, pode passar, meu filho, só a aplicação para a gente pular, ou passar, não pular, né? Continuar agora para o ponto número 2, ok? Muitos estão vivendo uma vida parecida com o personagem do livro. Ele se refere ao livro acima, Um Legalista no Éden, de Rogério Rezende. É necessário o desprendimento do legalismo e retornar sinceramente para Cristo. Desconstruir qualquer norma não prescrita na Bíblia, tendo a certeza de que, seguindo os preceitos bíblicos, estaremos cumprindo a dinâmica da obediência a Deus e deixando de viver a postura destrutiva, legalista. Será que estamos vivendo o cristianismo fundamentado em Cristo? Ou estamos presos a uma série de obrigações legalistas? O lema da nossa denominação, e como coloquei aí no rodapé, ele se refere à Igreja Cristã Evangélica, nesse material é deles. O lema da nossa denominação é Jesus Cristo, nosso fundamento. Será que no cotidiano estamos vivendo o verdadeiro fundamento ou vivendo o legalismo? Então, antes de continuarmos, irmãos, só para arrematar, a palavra de Deus tem normas, tem preceitos de obediência, certo e errado? Sem dúvida nenhuma. O Antigo Testamento tem muitos disso. E no Novo? Claro, é só você pegar continuamente as cartas de Paulo e ver que a segunda parte dele, ele se atém a falar sobre aquilo que você deve ou não deve fazer mediante a doutrina que esteve na primeira parte. O mesmo vai acontecer em Colossenses, tá? Há uma virada no texto, uma dobradiça, para usar um termo que não é meu, é do meu professor Davi Merck. Há uma dobradiça no texto que mostra que Paulo está, diante do que eu disse, eis o que vocês devem fazer. Mas aí que está, meus irmãos. O que está ali não são regras de salvação. São procedimentos porque eu já sou salvo. É diferente. É literalmente o cavalo e a carroça.
a carroça são as obras, mas quem puxa a carroça, porque ela não sai do lugar sozinha, certo? É o cavalo da salvação, o cavalo soteriológico, ele que puxa a nossa vida cristã. Só que se você tirar a carroça, ela ficar para trás, você partir só com os cavalos, é improdutivo. Aquilo que comprova que a sua vida realmente está salva não está lá. Que é isso que Tiago vai falar. Ok? Então nós somos movidos por algo diferente do que a salvação. Tá? Mas não acabou. No versículo 18 em diante, nosso segundo ponto é exortação contra o misticismo. É muito interessante, irmãos, como é que o legalismo e o misticismo, eles andam juntos. Muitas vezes, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, vai ser associado com algum tipo de influência ruim, espiritual, que porventura viria sobre a sua vida. Vamos lá. Como os falsos mestres estavam propagando suas doutrinas dentro da igreja de Colossos, o versículo mostra uma sequência de proceder distorcido e falso ensino, e a parte final mostra a fonte de cada um deles. Eu acabei esquecendo de reler aqui, para a gente lembrar o que ele está falando. 18. Não permitam que ninguém que tenha um prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. E aí ele diz, com esses procedimentos, essa sequência distorcida, mostra algo que eles buscavam falar, olha o que eu tenho e o que você não tem. E eles ligavam isso também a série de procedimentos que eles estavam tendo e que os abria, os possibilitava ter acesso a essas experiências, enquanto outros não tinham. Irmãos, é incrível como essas duas realidades estão presentes na igreja de hoje. O que mais se tem, e é verdade, isso aí é mais particular de igrejas de linha pentecostal, ou até neopentecostal, mas não está fora do meio chamado tradicional também. É buscar experiências sobrenaturais para autenticar a sua vida com Deus. Eu sei disso porque em boa parte da minha adolescência, por diversas influências, eu achava que para realmente ser um bom cristão, estar perto de Deus, ser, e aí uma palavra que era muito usada, né, íntimo de Deus, eu tinha que experimentar o sobrenatural. Eu tinha que ter uma relação de testemunhos, né, de histórias em que isso ou aquilo aconteceu. Agora, vamos lá. Há um extremo, irmãos, onde a pessoa ela é o caçador do, entre aspas, do sobrenatural, ok? E muitos aqui vieram de lugares e conhecem pessoas assim, ou até já foram assim. Mas também há um outro extremo perigoso, que é extremamente cético, e eu diria até incrédulo. De cristãos, e isso realmente é muito mais frequente em igrejas tradicionais, que relegam o sobrenatural às páginas da Bíblia, e olhe lá, e olhe lá. Eu me lembro uma vez que eu contei uma experiência, não minha, mas que aconteceu no campo missionário, onde Deus agiu de maneira sobrenatural, e o camarada, certo? Já que a gente está dando nome aos bois aqui, vamos dar aqui também, inclusive é presbiteriano, ele disse o quê? Isso é coisa do diabo, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Eu não estou dizendo que o diabo não falsifica coisa não, irmãos, mas o fato que aconteceu, tá? E que eu estava narrando para ele, resultou na conversão de boa parte da tribo. Que diabo bonzinho esse, né? Até ajuda a obra missionária. Isso não faz nem sentido, irmãos. Como que Deus ia usar o seu servo missionário, pregador do evangelho, para usar o poder do diabo para alcançar o coração e levar as pessoas à conversão? Que lógica tosca é essa? Mas por quê? Porque essa pessoa se fechou tanto para que Deus, pelo fato de que Deus pode fazer o que Ele quiser, que acaba chegando a um ponto de incredulidade. Entre os extremos está o equilíbrio bíblico. Irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa que o homem chame de impossível. Outro dia eu vi um vídeo recente, de 2, 3 anos atrás, que a irmã foi carregada. E o vídeo, ele depois mostra o perfil do Facebook dela,
ela teve um acidente, ela não ficou paraplégica, mas perdeu completamente a força das pernas, tá? A perna dela mostra sinais de atrofia, não é isso quando a pessoa fica muito tempo em cima da cadeira de roda? Ela foi carregada para dentro do batistério, ok? E aí foi feito o batismo dela. Quando a pessoa ia buscá-la de novo, pegando-a no colo para tirá-la de dentro, ela disse 1 minuto. Ela apoiou, assustada, com o olho que parecia que ia sair da órbita. E com a perna trêmula, fraca, né? Ela levantou e aí, meu amigo, foi aquela choradeira, aquela coisa. Irmãos, se por algum objetivo nefasto, aquelas pessoas todinhas lá, inclusive tinha parentes descrentes, que era praticamente impossível se esconder de um parente uma falsa paralisia, né? Parentes descrentes se converteram naquele dia. Se aquilo tudo foi um teatro, aqueles irmãos fizeram tudo aquilo para ganhar fama para a igreja deles e tudo mais, meu amigo, foi muito bem combinado, porque eles ficaram meses em post de Instagram, de Facebook, mostrando o acidente dela e tudo, diagnóstico médico. Foi muito bem planejado para enganar as pessoas. E gente se convertendo. Agora, olha só a diferença. Nós não podemos ter o nosso último batismo, porque o rio encheu muito, né? Irmãos, lembram? Vamos ter agora no segundo semestre, querendo o Senhor. A diferença é entre dizer, isso não acontece, Deus não faz isso, isso é do diabo. A diferença do outro extremo é começar a todo batismo agora ficar esperando, querendo, quase exigindo. Aí leva a criatura lá na frente para dar testemunho pela 30ª vez. Você já viu isso em igreja? Né? Faz um escarcéu gravando vídeo, vira ministério, e aí todo culto agora fica prometendo para as pessoas, daqui a pouco tem uma fila de paraplégicos para ser batizado. Essa é a diferença. Nenhum lado e nenhum outro. Equilíbrio. Deus, meus irmãos, não está preso à nossa agenda. Ok? Nesses meus 40 anos de vida cristã, já 41, eu já vi Deus fazer muitas coisas fantásticas. Eu já vi Deus expulsar, libertar vidas endemoniadas. Eu já vi gente sendo curada, eu vi a minha mãe sendo curada. Em meio a um culto, sem escarcéu, sem nada, sem chamar à frente, sem fazer oração espalhafatosa, nem nada. Os irmãos não sabem, mas a minha mãe teve 4 aneurismas, uma semana antes do primeiro culto desta igreja, há 18 anos atrás. Em si já foi um milagre ela ter sobrevivido. E uma série de milagres aconteceu do jeito que ela conseguiu praticamente o melhor tratamento que havia na época no Rio de Janeiro. Mas ela ficou com uma sequela, ela perdeu a centralidade, porque o aneurisma era aqui, ela perdeu a centralidade do olho esquerdo. Então ela tinha que usar um óculos com tampão, porque senão ela via 2 imagens, o olho certo e o olho que caiu para o lado esquerdo. Ela fazia fisioterapia, tentando puxar o nervo de volta, não funcionou, e ela já estava muito grata por estar viva. E a vida seguiu. Semanas depois, no meio de um culto normal, igreja batista, sem nenhum confete. O pastor perguntou se alguém tinha algum motivo de agradecimento, porque o momento de oração deles, como nós temos aqui, é mais comunitário. Todo mundo ora junto por 1 minuto tal, e acaba. Mas, enfim, o pastor perguntou se alguém tinha algum motivo de agradecimento especial para fazer hoje. Uma irmã agradeceu porque o filho tinha finalmente conseguido um emprego depois de meses desempregado. Outra irmã, o irmão agradeceu alguma outra coisa, e minha mãe levantou a mão e o pastor dela até hoje, falou assim, não, mas a irmã Eunice, nós sabemos o motivo do seu agradecimento. Aí ela, não, tem algo novo. O que é, irmã Eunice? Ela tirou o óculos. Eu estou vendo um pastor só. O olho dela, irmãos, no meio do louvor, no meio do culto, voltou sozinho para o lugar. O fisioterapeuta dela não sabe explicar,
o neurologista dela não sabe explicar, mas nós sabemos explicar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou sair atrás de todo mundo que tem... Mãe, você tem um ministério. A consertadora de olhos. Aí você vai para os hospitais aí, para ver quem está com o olho torto, para você orar, porque você tem uma unção da... É infelizmente isso que fazem, irmãos. Nas palavras de David Wilkerson, falecido já, autor da Cruz e Punhal, estão fazendo o Espírito Santo de palhaço para uso próprio. Como se ele fosse esse poder mutante que você usa e desusa como você quer. E não é assim. Oramos pela cura, às vezes Deus cura e às vezes não. Bem, quais são algumas coisas que Paulo fala aqui? Letra A. Proceder distorcido, pretextando humildade, diz o texto. Os falsos mestres insistiam na postura de falsa humildade e impunham seus ensinamentos aos demais crentes. O termo que é traduzido por pretextando, aí no nosso NVI, falsa humildade, no grego significa ter prazer em, agradar-se de, isto é, eles tinham prazer em ser humildes. Que ironia. Eles mostravam o que Deus estava fazendo para eles, na vida deles, como postando ou se portando como pessoas que eram usadas por Deus. Mas eu não mereço e tal. Mas você não é? Não busque, Deus vai lhe usar também. E é o tipo de coisa que a gente ouve até o dia de hoje, né? E que não bate com a realidade da palavra. Letra B. Falso ensino. Qual era o falso ensino que estava acontecendo lá? Slide. Culto dos anjos. Ai, pastor, ainda bem que isso ficou lá no primeiro século. Queria eu. O judaísmo ortodoxo não possui um sistema de culto a anjos, mas precisamos lembrar que os falsos mestres estavam introduzindo tal ensino na comunidade cristã, defendendo que os anjos são seres que controlam o destino dos homens, por isso é necessário cultuá-los. A estratégia sempre é a mesma: tirar o foco da adoração ao Criador e transferir para a criatura. E Romanos 1, 22 e 24 vai falar muito bem sobre isso. Eles tomam a glória do Criador e colocam em seres e quadrúpedes e tal, e Paulo vai explicar lá. Irmãos, assim, você pode gastar a lábia que for, por exemplo, com quem venera, eles não vão admitir que cultuam anjos, ou desculpe, santos, mas está na mesma situação aqui do nosso texto. Quando você coloca a atenção do culto cristão em qualquer outro ser, a não ser Deus, e nisso é claro, nós estamos falando da Trindade, a coisa saiu dos trilhos. Essa é a enorme diferença. No outro dia, um camarada quis me acusar de ser alguém que desprezava Maria. Eu falei, como assim eu desprezo Maria? Para começar a conversa, você não me conhece. Você mora em outro continente. Você gastou pelo menos algum tempo no meu perfil para ver se em algum lugar eu desprezo Maria? Então, número 1, o protestantismo nunca desprezou Maria. Isso é um espantalho que a gente fama, né? É um argumento onde as pessoas criam um espantalho, criam alguma coisa que, nossa, vocês são assim? Deus me livre. Quem vai querer alguma coisa com alguém que despreza a mãe do Senhor? Mas aí quando você vai examinar, não é bem assim. E aí eu expliquei para ela, para a pessoa. Falei, olha, em primeiro lugar, Maria era uma pecadora. Não. Imaculada Conceição. Então vamos ver. Lucas, no Magnificat, no Cântico de Maria, ele diz: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido. Em toda a história da humanidade, só existiu uma pessoa que não precisou de Salvador, e porque ele era o próprio Salvador. Todos estão perdidos. Todos. Sem exceção. Se está perdido é porque você é um pecador. Gente, isso é simples lógica. Não precisa de muito mais que isso. Ela fala com a própria boca que ela precisa de Deus, seu Salvador. Ok? Ótimo. Segundo lugar, eu falei para ela, e ela também não é nada de especial além de outro ser humano que Deus usou como um instrumento. Como usou Pedro, como usou Paulo, como usou Davi.
pecadores que pela graça foram usados por Deus. Aí ela disse, não, ela é cheia de graça. Eu falei, não, isso é uma tradução errada da Vulgata. A Vulgata, irmãos, escrita ou traduzida, melhor dizendo, por Jerônimo, é a versão em latim da Bíblia, ok? É daí que vem a expressão haja luz, fiat lux. É a tradução de Gênesis para o latim, ok? Fiat lux. Bem, aí, quando chegou nessa parte, por algum motivo que eu sei lá por quê, Jerônimo, em lugar de traduzir saudações, ó agraciada. O que é uma pessoa agraciada? Uma pessoa que recebeu graça. Certo, irmãos? Isso é simples português, o grego fala a mesma coisa. Inclusive, eu postei o grego para ele e ele ficou um tanto quanto perdido quando ele soube que eu sabia o que estava no original. Infelizmente, foi traduzido no latim, ave, saudações, graça plena, mostrando que ela era cheia de graça, como é a tradução, inclusive, da reza, não é isso? Ave, saudação, Maria, cheia de graça. Essa é a tradução de Jerônimo da Vulgata. Septuaginta é grego. Da Vulgata. Por que ele fez isso, irmãos? Eu não sei. Se foi má fé ou falta de conhecimento do grego, eu não sei. Mas se você pegar o texto grego, é alguém que recebeu graça, que foi agraciada. Na NVI eles traduziram saudações, ó favorecido, ou você que é favorecida, que recebeu o favor, dá no mesmo. Se você faz alguma coisa para mim, eu estou sendo favorecido. Se você faz alguma coisa para mim, eu estou sendo agraciado. Eu sou o receptor, eu não sou o transmissor. E aí o tic-teco colou o relé da pessoa e ela começou a atacar. Sabe como é que é, irmãos? Né? Quando a pessoa não consegue tirar a bola, ou não conseguia tirar a bola do Garrincha, ia logo no joelho dele, né? Não tem jeito. Aí vai pro ad hominem. Não que eu me considere um Garrincha. Estou dando exemplo. Quando a pessoa está levando drible nos argumentos, ela vai logo no corpo, né? Tem jeito. Eu falei, não, querido, o que você falou não tem nada a ver com quem está conversando, mas se você vai por esse caminho, eu encerro por aqui. Estava tentando ajudar. Mas o fato, meus irmãos, é que esse culto a criaturas, no caso de Colossos, anjos, permanece no dia de hoje. Pastor, ainda bem que nós é evangélico, nós não faz isso, é? Pois é, mais ou menos. Problema, irmãos, que o guarda-chuva evangélico está sendo tão esticado que querem pegar tudo que não é automaticamente católico, né? Não é católico, coloca debaixo desse guarda-chuva aí, bora, nesse balaio de gato aí. Tem aquele camarada lá em São Paulo que se vestia como Fred Flintstone, roupas da caverna lá. Ele gordinho, qual é o nome dele mesmo? Você aqui você aqui é Duque, aí o pessoal chama de truque. Adora fazer uns truques lá para enganar o pessoal. Contrata ator, enfim. O vídeo da mulher dele, que também deve ser apóstola de alguma coisa, sentada lá no, eles chamam de altar, né, mas é só uma plataforma, sentada ali com os pés aqui, uma plataforma mais alta, o pessoal passando assim a nível do peito, da cabeça, né, perto dela, colocava a oferta nos pés dela e beijava. Inclusive, eles têm base bíblica. Distorcida, mas tem. Porque lá em Atos, eles pegavam as ofertas, as propriedades que vendiam, lembra do texto? E colocavam aos pés dos apóstolos, lembra? Você vê só, meus irmãos, como é fácil manipular a cabeça de gente fraca? Se você chegar perto dos meus pés, por favor, traga lima, lixa e faça uma boa pedicure. Estou com uma unha encravada aqui que precisa tirar. Agora, vi beijar os meus pés para botar dinheiro. Mas por que, irmãos? Eles pegam o texto e manipulam as pessoas e transformaram o culto a Deus para com a criatura. É só você discordar publicamente, aonde tem seguidores deles, de qualquer coisa que eles falam. Ou mostrar pelo que fazem o caráter deles. O inferno se solta da coleira, né? Vem latindo atrás de você. Então, a adoração de personalidades
infelizmente, chega muito perto disso aqui, no nosso meio hoje. Inclusive no meio conservador, tradicional, reformado. Então, se o pessoal atacou o seu pregador preferido, irmãos, certo? Cuidado. Verifica, já vi gente que não verificou o fato antes, foi defender, depois viu que o camarada estava errado mesmo. Recentemente, uma pessoa, infelizmente, muito admirada, depois de morto, foi descoberta uma série de problemas. E aí vieram me perguntar, falei assim, meu irmão, eu estou aguardando os fatos. Não vou me pronunciar, não vou falar nada. Eu só estou orando. Eu estou orando com uma mão e torcendo com a outra para que seja falso. Mas aparentemente não era tudo falso. Houve um exagero, mas não era tudo falso, não. Irmãos, aquilo foi um soco no estômago, foi muito complicado. Mas porque teve gente que não esperou os fatos, teve até a família contratou uma empresa de investigação independente, porque a família é crente de verdade, cristã de verdade, e queria assim, nós não vamos proteger a imagem dele contra a imagem do Evangelho. Contrataram uma empresa independente para verificar os fatos e fazer a investigação lá nos Estados Unidos. E o pessoal que saiu já com campanha de defesa automática, depois ficou com cara de bobão. Mas por quê? Porque nós começamos a colocar as pessoas, irmãos, em determinados pedestais. A gente esquece, como diz uma frase, não lembro de quem é, mas que todo teólogo tem pés de barro. Eu tenho 750, mais ou menos, vídeos no nosso canal. Se você for dar uma olhada lá atrás em alguma coisa, e você perceber que eu ensinei algo fora da palavra, dependendo da gravidade que for, eu tiro o vídeo de lá. Não tenho compromisso com o erro. Não tenho compromisso com a inverdade. Nosso compromisso é com a palavra. Infelizmente, meus irmãos, o que tem de gente defendendo pessoas que falam coisas erradas, isso é um tipo de culto a criaturas. No caso aqui, anjos, aos santos, e nós temos os nossos próprios ídolos no nosso meio. Isso é extremamente perigoso. E envergonha o Evangelho, diga-se de passagem. Letra C. A base do proceder distorcido, do falso ensino, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal. A base do proceder distorcido e do falso ensino... Desculpe, esse é o título, né? Os falsos mestres afirmavam que receberam seus ensinos por meio de visões. A experiência esotérica funcionava como regra e fonte do ensino propagado. Segundo eles, a visão teria vindo de forma sobrenatural, por isso deveria ser aceita de maneira inquestionável. O próprio texto mostra que a origem das supostas visões era propriamente humana. Então, mas isso aqui é muito difícil da gente topar com isso no nosso meio batista, no nosso meio reformado, é verdade. Certo? Muito pelo contrário, repete-se a exaustão a frase do Lutero, que diz que qualquer visão ou supostos milagres e tudo mais que contradigam a Escritura, certo? Ou qualquer ensino que faça até chover isso, mas contradiga a Escritura, deve ser rechaçado. Então a gente está tranquilo com isso. Só que nós temos um problema semelhante, que é quando se coloca opinião e até, agora vou arranjar um monte de encrenca, confissão acima das Escrituras. Randall Cook, quando esteve aqui na nossa conferência, falou exatamente isso. Lembra? Quando a gente pega a palavra e põe sobre ela a lente da Escritura. A lente da declaração de fé, da confissão, daquilo que eu acredito. E a gente lê a palavra com aquela lente. E acaba complicando o nosso entendimento. Exemplo. Um cara, deixa o nome para lá, muito conhecido, muito admirado no nosso meio. Estava lá em Manaus conosco uns anos atrás. E ele estava pregando em Coríntios. Chegou o texto de Coríntios, onde trata sobre divórcio, sobre recasamento, sobre tudo isso aí. E aí ele afirmou categoricamente, ele puxou o texto de Mateus também,
que a Bíblia autorizava o recasamento. E aí, nessa conferência, irmãos, tinha os irmãos ribeirinhos, né, missionários, pastores entre os ribeirinhos, indígenas. E aqui não vai, meus irmãos, nenhum demérito ou desprezo pelo irmão indígena ou de comunidade ribeirinha, não. Mas assim, eles têm muito menos acesso a recursos, muitas vezes, do que nós. É difícil você que está num ambiente desse, lá na mata e tudo mais, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou sequer fazer um estudo profundo porque não tem acesso. Talvez daqui a um tempo fique mais fácil, né? Do jeito que o governo federal está tentando colocar a internet no Brasil inteiro, não é nem desse governo, já vem de coisas antigas e tem se tentado, você tem muita aldeia que tem internet melhor que a gente tem aqui, à vista às vezes, né? Mas, enfim, você entende que há certa dificuldade e há certa limitação. Pois bem, um pastor indígena pediu a palavra no momento de pergunta e disse assim, pastor, eu queria tirar uma dúvida. Pois não, meu irmão. Aonde no texto tem recasamento? Segue-se esse silêncio sepulcral que eu estou fazendo aqui. Porque com um pouquinho de exegese e distorcendo, você pode até argumentar divórcio, que eu discordo. Mas recasamento não tem texto, não. Quando ele abriu a boca para falar, mas a declaração de Westminster, pronto, aí acabou o argumento dele. Aí o pastor diz novamente, não, eu não perguntei sobre esse documento aí, que eu nem sei qual é, eu não sabia que era. Eu perguntei onde está no texto. E o figuraço, que todo mundo aqui conhece, ficou sem ter o que responder. Irmãos, isso também é um tipo de visão sobrenatural. Não é igual você ter um êxtase, não é igual você dizer que Gabriel apareceu, concordo. Não é igual você dizer que o céu se abriu, você ouviu a voz de Deus, não. Mas quando você impõe a doutrina, algo que a doutrina não possui textualmente, biblicamente, você está impondo a sua visão sobre aquilo. Eu vou dar outro exemplo, irmãos. Nós temos duas orientações aqui nesta igreja sobre a questão do namoro dos nossos jovens. Nós temos uma orientação bíblica, que é doutrina, e outra apenas que é um conselho. Ok? E os irmãos sabem a que eu me refiro. A orientação bíblica e que é doutrina bíblica é que não existe namoro misto. Não existe casamento misto. Ou como alguns brincam, namoro missionário, né? Está namorando para alcançar para transformar o Acabe em Elias. Vai acabar virando Jezabel e não sabe. Não existe isso. Paulo é claro, irmãos. Não há comunhão entre luz e trevas. E eu não faço casamentos mistos. Lamentarei muito se tiver que dizer não a alguém, mas direi, como já disse, inclusive. Ok? Isso é doutrina. Inclusive, já disciplinamos alguém por causa dessa questão. O que é só um conselho? Porque nisso aqui, irmãos, que eu falei, eu posso colocar texto bíblico, eu escrevo uma tese de doutorado, se você quiser. Mas o meu conselho aos pais e aos jovens é: não namore antes dos 18 anos. Não use o método mundano de namoro test drive, que passa na mão de um monte de gente que nem sabonete de acampamento. E mesmo depois dos 18 anos, namore se você tiver condições, e eu digo aos rapazes, de tirar aquela moça debaixo da proteção dos seus pais. Se você não tem R$2 em moeda para esfregar um contra o outro no seu nome, vá trabalhar. Vá constituir uma vida. Depois você vai tirar alguém que está debaixo do conforto da proteção dos seus pais. Mas isso é um conselho. Tá? Então,
Zezinho e a Mariazinha aqui, ele com 16, ela com 15, começam a namorar, os pais estão felizes da vida. Ah, pastor, pelo menos eles são crentes, né? Então tá bom, segue em frente. Os filhos são seus. Se deixar namorar com 8, com 9 anos, eu não vou dar um pio. Isso não é doutrina. Isso é um bom conselho apenas. E os jovens da nossa igreja, quando eu cuidei deles na época dos adolescentes, ouviram as razões que eu tinha sobremaneira, de sobra para isso. Muitas igrejas, irmãos, eu já conheci, pegam um monte de coisas boas, bons conselhos, e transformam em doutrina da igreja. Isso não é ser uma igreja bíblica. Tinha uma igreja, quando eu era jovem lá no Rio de Janeiro, que, olha só, cada uma, namorou, desmanchou. Tinha que ficar 1 ano sem namorar para poder namorar de novo. Irmãos, eu não posso, como pastor, impor isso sobre você. Eu não tenho direito de fazer isso, é coisa para pai e mãe. Eu não posso impor uma coisa que não é bíblica, por mais que talvez seja uma boa ideia. Não, sossega aí. Não fica pulando de galho em galho, não. Entendeu? E pior, os namoros só podiam acontecer com a bênção do pastor. A pessoa quer dizer, você está lá, e aí? Quer namorar comigo? Aí a moça, se o pastor deixar, rapaz do céu. É incrível, irmãos, pleno século 20 e 21. Agora, boa parte dos jovens aqui da igreja costumam, alguns não, né? Mas também não é o direito seu, vim conversar comigo, pastor, estou interessado nessa jovem, tal. Ah, mas vamos orar, né? Boa moça de Deus e tal, mas não é suficiente. Saber se é a vontade de Deus mesmo e tal. Então vamos começar a orar. E aí, o que você está trazendo aí pro jogo? Ah, eu tenho uma mobilete. E ganho salário mínimo. É complicado, viu, irmão? Mas vamos lá, vamos orar para ver se a coisa melhora. Brincadeiras à parte, irmãos. Eu acho a vida espiritual, irmão, da cristã tão simples. Por que nós, povo de Deus, complicamos tanto? Segue o que está na palavra, segue a regra colocada por Deus. Desde o primeiro século, irmãos, poucas décadas depois da morte de Jesus, o povo começou a ficar entediado. Ah, esse cântico de novo. Olhava a projeção, bem, não tinha projeção, irmão, só tinha vela, mas enfim, né? Recebia os cânticos no papiro. Nossa, esse cântico de novo, não saiu nada novo, não. Se entediavam e começavam a ir atrás de novidades. Isso era ruína espiritual para a igreja. É evidente que o cristão vive o relacionamento sobrenatural com Deus. O que precisamos evitar são as crenças populares como fonte de regozijo. Ou achar que o culto coletivo cristão só tem algum sentido mediante experiências esotéricas. Quando somos direcionados pelas experiências supersticiosas, cairemos em uma vida sem qualquer regra objetiva. Então, irmãos, assim, eu me identifico completamente nisso. Eu já fui novo na fé, eu já fui daqueles, Senhor, se for da tua vontade tal coisa, vai passar um Fusca vermelho agora. Aí não passou. Então, Senhor, vou dar mais uma oportunidade. Alguém lembra da caixinha de promessa? Quem lembra da caixinha de promessa? Vocês são velhos, né? É doido. Era uma caixinha, irmãos, com uns papeizinhos desse tamanho assim, sabe? Um cartolinazinho assim, com versículo bíblico. Caixinha de promessas, né? O mais engraçado, que havia uma piada quando a gente estava no culto, né, nas casas e tal, que era muito comum, ponto de pregação. Aí vinha um irmão que achava a caixinha de promessa. Toda a casa evangélica tinha uma, a minha também. Mais de uma, na verdade, uma na sala, uma no quarto. Pegava a caixinha e dizia assim, irmão, vamos lá, horóscopo evangélico, horóscopo evangélico. Piada, mas pior que era verdade. Mas é claro, irmãos, que na caixinha de promessa só tinha versículo bonito, né? Você não ia encontrar lá, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Não, não tinha lá não.
Não tinha. Tinha o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no sombra do Onipotente descansará, e assim por diante. Né? Era o protótipo do coach. Só o versículo para você dar um up no seu dia. Eu nunca tirei na caixinha de promessa, irmãos, nem Mateus 28, vão por todo mundo e pregar o evangelho. Nem isso tinha, porque afinal de contas é uma ordem, né? Um imperativo. Isso não é coisa para dar up nos outros. Quanta gente eu conheço que diz assim, olha, eu estava orando a Deus por uma decisão, ou tirou da caixinha de promessa, ou fazia aquele famoso, Senhor, mostra a tua vontade. É o sortear de versículo bíblico pelo dedo. Tem gente rindo que está se entregando que já fez isso. Você conhece essa história, né? Senhor, fala comigo. Foi Judas e se enforcou. Não, Senhor, esse não. Vai tu e faz o mesmo. E a graça, irmãos, triste, a graça triste é que a gente fez isso. E muita gente ainda faz isso. Você sabe por quê, irmão? Só para abrir um parênteses, você sabe por quê que essas coisas pegam? Porque, mesmo nós que somos mais velhos, nós somos uma geração do... E aí, bora? Rapidinho, vamos lá? Fala sério, se você tem condição de pegar o feijão, todo dia tem que cantar o feijão porque está na geladeira, e colocar no micro-ondas durante 5 minutos, ou colocar no fogo durante 15, você vai fazer o quê? Mesmo que vai gastar muito mais dinheiro no micro-ondas, porque a energia elétrica é muito mais cara que gás. Mas você vai botar lá. E o mais engraçado, irmãos, olha que... parando para pensar agora, o mais engraçado é que eu tenho 15 minutos, porque eu tenho que fazer depois o bife, eu tenho que fazer um suco e tal. Eu podia deixar o feijão lá, gastando gás que é mais barato, mas eu quero as coisas para ontem. E buscar a vontade de Deus, irmãos, às vezes dá trabalho e leva tempo. O mais interessante, irmãos, é que eu perco, ou mais triste, na verdade, eu perco o agir de Deus no processo de conhecer a sua vontade, como Ele age na minha vida, como Ele vai moldando a minha vida. Essa é a razão, irmãos, porque às vezes nós oramos por alguma coisa, passa dias e dias e dias e dias, e quando chega aqui, Deus diz, não. Mas por que o Senhor não disse não lá? Por que 10, 15, 20, 30 dias, 40 dias, para o Senhor dizer não? Porque nesse tempo Ele estava trabalhando em mim. Ele estava fazendo alguma coisa na minha vida. E se eu quero uma resposta micro-ondas, eu perco o processo que Deus, ou perderia, o processo que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Terminando já, irmãos, só aplicação e conclusão. Fazemos parte de um país extremamente místico e supersticioso. Até entre os cristãos existem várias superstições e crendices. Por exemplo, a Bíblia é aberta no Salmo 91, como sinal de proteção e segurança. O copo com água em cima da televisão, enquanto o pastor ora, objetos sagrados que são utilizados como amuletos, cadeiras que são separadas nos templos para os anjos. É incrível, né? A Bíblia é a única regra na vida do cristão. Mesmo que alguém esteja baseando-se em visões, a vida do cristão é direcionada pela Escritura. E aí a frase que eu mencionei de Martinho Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Irmãos, talvez você de novo está pensando que está longe de nós. Não. Já fui na casa de batistas, de cristãos criados numa dieta da palavra de Deus. E você chega na casa da criatura, tem uma mezuzá no umbral da porta. Mezuzá é um amuleto que você compra em... Geralmente vão dizer que todos vêm de Israel, né? Se vem, eu não sei. Mas lá em Israel, sim. Na entrada do pátio do Muro das Lamentações, tem uma entrada por baixo e a entrada por cima. Nas duas entradas, a entrada é, na verdade, uma coisa de detecção de metal, né?
tudo lá, muita segurança por causa de atentado. Isso você faz vigiado por 2 guardas, com cada um segurando uma Uzi, né, do lado, cumprimentando você, shalom. Você passa torcendo para não apitar. Fiquei pensando no meu implante que eu tenho de titânio na boca. Eu falei, não apita, tomara que não seja tão sensível assim. Então, mas do lado desse lugar que você entra, tem uma mezuzá desse tamanho. Na entrada de baixo, outra mezuzá. Você ia nas lojas, você percebia qual era a loja, era de cristão, de muçulmano ou de judeu. Porque a boa parte das lojas dos cristãos e dos judeus tinham a mezuzá no portal. Certo? Você vai na casa do camarada, a Bíblia aberta. Tem estrela de Davi, tem isso, tem aquilo. Cruz. E às vezes quando a pessoa chega lá em casa, olha espantado para uma cruz que eu ganhei, muito linda. Ela é de madeira, irmãos. E no meio, cravos se entrelaçam para fazer o adereço no meio, né? Foi a minha cunhada que me deu. Linda, está lá na minha estante. Mas não há nenhum poder naquilo lá. Não serve nem para espantar vampiro. Só no filme. Eu tenho um menorá, que para mim é apenas uma lembrança de Israel. Só, mais nada. Me perguntaram quando eu voltei, você trouxe uma pedrinha do Muro das Lamentações? Para quê? Esse é o povo evangélico de hoje. Para que eu vou destruir mais? Já foi os romanos no ano 70. Por que eu vou destruir mais um pouquinho o Muro das Lamentações? Trazer um pedaço de gente, que coisa. Cada pessoa que vai lá leva um pedacinho. Daqui a pouco, não tinha um muro aqui não? Tinha, está na casa dos crentes. Provavelmente, né? Isso, irmãos, se perpetua no nosso meio. Agora, mesmo que isso não seja, irmãos, comum para nós, essas invenções humanas, essas crendices, essas superstições, elas estão entranhadas na nossa cultura e a gente tem que tomar cuidado. Se a gente acha que porque fizemos tal coisa ou aquilo, ou devocional, ou fomos à conferência, olha, eu terminei a leitura bíblica, de que de alguma maneira eu sou especial. E a gente perde a percepção de que, na verdade, nós somos necessitados da graça de Deus, e que Ele nos outorga, que Ele nos abençoa através de práticas, de disciplinas espirituais. E não algum tipo de feito ou mérito que eu tenha alcançado através disso ou daquilo. Ok? Conclusão. O versículo 19 serve como a conclusão do estudo. Gostaria de lê-lo novamente para a gente relembrá-lo, né? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O versículo 19 serve como a conclusão do estudo. A Bíblia Viva, que é uma paráfrase, traduz assim: mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos. E só crescemos à medida que recebemos dele a nutrição e a força. Certo? Não é uma boa paráfrase, uma boa explicação que está mostrando que o meu crescimento é porque a cabeça está ministrando a minha vida. Cristo está ministrando a minha vida. Os falsos mestres viviam, né, impondo o legalismo e o misticismo por não estarem ligados a Cristo. Estavam inseridos na comunidade para implantar a semente do erro e da falsa piedade. Mas, na realidade, eles que estavam no erro. O ponto aqui, meus irmãos, antes de nós continuarmos, é que quando você não confia naquilo que o Senhor nos deu para produzir mudança bíblica na nossa vida, você tem que ir atrás de subterfúgios. Aí que entra também, meus irmãos, como que o chamado aconselhamento cristão, não aconselhamento bíblico, está contaminado. Você pega determinados livros chamados de aconselhamento cristão, eles estão completamente misturados com sociologia, com psicologia, com filosofias humanas, completamente humanas, que foram desenvolvidas há 80, 90, 100, 130, 150 anos. Mas a eterna palavra de Deus é colocada em pé de igualdade dessas coisas. Você vê, meus irmãos, como não é tão difícil você ver influências estranhas dentro daquilo que nós chamamos de evangelicalismo?
Eu tenho livros, meus irmãos, que literalmente citam teóricos humanistas, validando os seus pensamentos. Então, é importante você compreender, meus irmãos, que ao mesmo tempo que apenas ouvia, que eu estou sentadinho aqui, né, ouvindo a pregação, né, deixa eu ficar aqui direto no campo de visão do pastor, para que não haja, vai que a unção dele é meio Bluetooth, né, qualquer coisa interrompe, então eu tenho que ficar aqui recebendo aqui e tal. Essa coisa não existe. Não é só a presença naquilo que traz qualquer tipo de bênção ou graça sobre a sua vida. Contudo, quando a palavra é ministrada e você de verdade interage com o que está sendo ministrado, você coloca a sua vida em análise como um espelho da palavra que está sendo ministrada na sua vida, e você coloca, aí sim há mudança. O Espírito usa de forma sobrenatural aquilo para transformar a sua vida. Então, o fator sobrenatural, irmãos, não está sendo negado, ele está sendo apenas definido no que eu estou colocando aqui. Ele não é misticista, apesar de ser místico. Ele não é sobrenaturalista, apesar de ser sobrenatural. Vamos compreender a diferença? Essas alternativas que eu estou falando é quando você inventa que alguma coisa vai acontecer. É quando alguém acha que o pastor fulano orando sobre a sua cabeça, impondo as mãos, vai trazer algum tipo de poder ou mudança, porque ele orou dessa maneira. Isso é perigoso, isso é complicado. Bem, Cristo é totalmente suficiente para a salvação. Não são meios legalistas ou místicos que vão conduzir o homem à salvação. A estrada é uma via de mão única. O homem precisa ser alcançado pela graça de Deus. Podemos tentar criar meios e fórmulas. Muda, por favor, só poder acompanhar. Agora. Podemos tentar criar meios e fórmulas místicas, mas todas são inúteis. Por isso é necessário manter a postura de prostração diante de Deus, porque você não foi salvo mediante regras legalistas ou místicas, mas você foi salvo exclusivamente pela graça de Deus. Em resumo, meus irmãos, o ensino de Paulo aos Colossenses é um ensino que precisa ser repetido por toda a história até que o Senhor venha. A nossa tendência, irmãos, sempre é sair daquilo que recebemos e incluir coisas que nós nunca fomos direcionados. E quando fazemos isso, irmãos, nós prejudicamos a nós mesmos, a nossas famílias e a nossa igreja. Pegando um pouco da ilustração ali do evento, né, que aconteceu com Pedro, enquanto nós nos mantemos, irmãos, aquilo que o Senhor nos dá, nós andamos sobre as águas, metaforicamente falando. Porque o nosso foco e a nossa visão está direcionada para o Senhor que nos chama. Mas quando nós começamos, irmãos, a olhar as ondas e os ventos, como Pedro fez, nós afundamos porque nós começamos a questionar: como é que eu posso estar andando sobre algo líquido, desafiando as leis da física? Apesar que tem um tipo de líquido moderno que você literalmente pode andar sobre, mas certamente não são as águas do Mar da Galileia. Acredite, eu tentei. Não estou brincando, mas eu só vi que era água de verdade. Então, quando eu começo a tirar o foco do que realmente importa e começo a olhar qualquer coisa que está sendo adicionada ao cenário aqui do meu relacionamento com o Senhor, eu perco o foco. Isso pode ser tanta coisa, irmãos. Isso pode ser até o ministério, o nome da igreja, a história da igreja. Isso tem criado, meus irmãos, algumas coisas aversas que eu tenho na minha vida. Ao exagero de valorizar algumas coisas. Vocês já repararam que nós nunca fizemos uma grande festa para aniversário da nossa igreja? Quem já reparou isso? E quem veio de outras igrejas sabem que elas fazem um grande fuzuê, né? Mês de aniversário da nossa igreja para aquela coisa toda. Já repararam que eu não faço? Passa o mês de abril, nós temos um duplo aniversário, né? Implantação, organização em igreja, está no seu boletim. Eu sempre menciono, agradecemos a Deus, mas o culto é normal, igualzinho qualquer culto de domingo.
Quando nós íamos fazer uma conferência de aniversário, 8 anos atrás, eu não me senti em paz. Falei, Deus, mas o que a gente pode fazer então? E aí começou a primeira conferência teológica Sola Escritura com o pastor Renato Vargas há 8 anos atrás. Nós transformamos apenas um evento para ficar dizendo, parabéns, você fez mais um ano e tal, em um evento que realmente, ao longo desses 8 anos, tem abençoado muito e muito as nossas vidas. E o ponto aqui, meus irmãos, não há nada errado você celebrar, mas quando a gente começa a perder demais o foco, e a instituição, e nós que somos de fato a instituição, nos tornamos tão importantes, o Senhor começa a ficar no canto. E mais grave ainda é quando isso é a nossa própria vida, no nosso dia a dia. Então, quando nós instituímos, irmãos, a prática devocional como uma cultura na nossa igreja, está até naquele diagrama que a gente tem ali de hábitos para crescimento, nós não pensamos isso de uma forma mecânica, automática, artificial, mas para que você tenha todo dia um encontro com o Senhor, na viração do dia. Que você se desligue dos afazeres e das agendas e tanta coisa, né, que ocupa nossa mente o tempo todo, e os boletos e os compromissos e a consulta médica do filho e aquela coisa que torna você tão exacerbado de, né? E você possa ter um momento com o Senhor. Um momento de ouvi-lo e de falar com Ele. Isso não é religiosidade. Isso é relacionamento. Apenas demos um nome do seu momento devocional. Por quê, irmãos? Porque nós somos fáceis de transformar qualquer coisa em ídolo, em cerimônia, em rito. E todas essas coisas só têm um objetivo: autenticar a minha pseudo-espiritualidade. Eu tenho um ídolo, uma estátua na minha casa. Olha como eu sou espiritual. Olha que eu sou uma pessoa espiritualmente evoluída. Quanto maior, mais evoluído ainda. Nós não temos esses ídolos, mas criamos outros. E a suficiência de Cristo, irmãos, além da sua supremacia, é que realmente define a nossa espiritualidade. Ele nos basta. E Ele é suficiente. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que vem nos relembrar que tanto precisamos. Muito obrigado, Senhor, porque meia dúzia de irmãos sentados embaixo de uma árvore, cantando, compartilhando a Tua palavra, orando. É um culto. É a Tua igreja. Não precisamos de grandes cerimônias, de grandes prédios, de eventos ou de qualquer coisa, mas apenas estar junto com o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a manter esse ensino vivo em nós, para que quando nós estivermos aqui em um culto que sim é estruturado, possui uma ordem, possui uma, entre aspas, liturgia, nós não possamos confundir que essas são meras ferramentas, que nada disso realmente autentica qualquer coisa. Mas o que importa é, nessa noite feliz, neste santo lugar, termos marcado o encontro com Deus. Estarmos em Sua presença nos basta. Estarmos com o Senhor no nosso dia a dia nos é suficiente. Dá-nos uma tarde de descanso e traga-nos a noite para ouvirmos a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.